Vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai fazer hoje uma revisão, tá? Sobre o conteúdo que a gente abordou nessa unidade 3, que é falar sobre o Estado moderno e os principais, né, principais filósofos considerados pelo Ocidente como pensadores intelectuais base na constituição desse modelo. Tá? Então, a gente vai falar inicialmente sobre esses fundamentos do Estado moderno e passar rapidamente, pegando alguns pontos principais desses autores, que será justamente o conteúdo da nossa prova. Tá? Como vocês já sabem, ou pelo menos eu acho que vocês já sabem, a gente vai seguir aquele padrão, vão ser 3 questões objetivas e 2 discursivas. Então, só peço que vocês tenham muita atenção, acredito que vocês já sabem disso, mas vamos reforçar. Dessa vez será apenas uma tentativa, tá? Então, muito cuidado, né, para quem informa aos colegas, aqueles que estão, talvez ainda não saibam, porque pode fazer, depois eu faço de novo e não terá outra oportunidade. Será apenas uma tentativa nesse segundo bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente viu, embora faça um pouquinho de tempo e excesso de conteúdos que vocês já tiveram, mas espero que lembrem um pouquinho, a gente não falou sobre o Renascimento, tá? E tudo que se refere a um contexto histórico e elementos do nascimento de algum fenômeno cultural, como o Estado moderno, né? A ideia de um Estado laico, de uma instituição de direito independente, né? Por exemplo, da Igreja, elas não se dão de um dia para a noite. Todo o nosso contexto se faz parte de um processo, embora a gente trabalhe como algo tão bem colocado que parece que é alguma transformação que de repente aconteceu, mas não se dá dessa forma, tá? E aí a gente fez referência, eu utilizei na minha fala, muitas vezes para falar dentro desse processo sobre Maquiavel, mas também tem outros autores, né, que também foram bases, né, para a gente, de certa forma, ter isso que chamam de iluminismo, né, colocando essa razão como centro de toda a fundamentação de qualquer tipo de conhecimento que se entende por seguro. Então, até mesmo dentro do que hoje a gente entende sobre política, né, vira ciências políticas, a gente vai ter as ciências naturais, as ciências sociais, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter essa separação muito nítida entre a ética e a política, não que elas não dialogam, no período moderno e na contemporaneidade, mas a gente entende agora a política como um saber, inclusive científico, tá? Por isso que a gente tem ciência política e filosofia política, são coisas diferentes, né? A filosofia está ali fazendo o que seria o melhor modelo, uma especulação a partir do que é dado, né? Uma reflexão sobre aquilo que é estabelecido. A ciência política, ela está tentando entender esse movimento social que os seres humanos vão fazendo, embora ele seja um pluriverso, não tem como falar assim, será que eu vou, como fosse algo determinado, mas a gente consegue, a partir das estatísticas, saber, de certa forma, boa parte da informação de como uma sociedade se movimenta. Então, a política ela se tornou uma ciência, apresentando vários modelos modelos, né, políticos, regimes, e dentro disso, né, ela se separa na ética nesse sentido, como o próprio Maquiavel já vai colocar, embora ele não fala, né, essas terminologias, mas, espera aí, né, qual o papel, por exemplo, do príncipe, né, é se manter no poder, qual o papel do Estado? Então, se perguntar sobre o papel do Estado, qual a origem, qual a fundamentação, quais são as funções, passa a ser centro da discussão do Estado moderno. Tá? E isso não é visto no período antigo, medieval. Tá? Até porque quem gerenciava, né, vou pegar o período antigo, a polis, quem gerenciava o Estado, de certa forma, já era, de acordo com eles, eram predestinados, né? Foram enviados para esse papel. E existia uma hierarquia que já era estabelecida. Então, a questão de mobilização e de classe já eram, inclusive, pré-determinadas, se a gente for pegar os antigos, pegar ali aquela, a cidade, né? Vamos dizer, fictícia de Platão, a gente já tem ali todas essas divisões que são determinadas por aqueles sábios. Então, quando chega no Estado moderno, essa pergunta a pergunta que está por trás é qual é essa origem, qual é essa fundamentação e qual o limite do Estado. Tá? E aí, lembrando que várias coisas estão acontecendo, né? A expansão
a expansão colonial, o descobrimento de novas civilizações, né, novas etnias, onde, né, de certa forma, como é que vai ser essa relação? Vai ser uma relação de posse ou não vai ser uma relação de posse? Vou determinar aqueles novos, né, para eles, né, para quem está colonizando, no caso, fazem parte do mesmo grupo ou não fazem parte. Então, há uma série de discussões ao mesmo tempo ali, dentro do Estado moderno. Como a gente falou quando eu iniciei, e eu destaquei aqui em negrito, é lembrar que essa formação do Estado moderno, como a gente viu com esses 4 filósofos, é um fenômeno, né, que está acontecendo dentro de um espaço, de um continente só, não é algo universal, não é um fenômeno universal, tá? Se você for pegar o Brasil nesse mesmo período, nós não estávamos fundando um Estado moderno. Nós não estávamos pensando em um Estado laico. Tá? Então, lembrar que a gente está estudando a Europa em todo o tempo. Então, é pensar que está falando sobre a realidade deles dentro daquele contexto. Tá? E aí se perguntar, então, por que a gente está estudando isso aqui hoje, né? É porque, querendo ou não, tudo que a gente é uma cópia, né, desses pensamentos, que precisa descolonizar, de certa forma, mas boa parte do que a gente tem como estado de pensamento, de leitura, de que entende sobre Estado, está ali. Então, para a gente entender a nossa própria realidade, a gente não pode fugir da nossa história, tem que encarar ela de frente. Né? E entender ela é muito importante, se caso a gente queira, de certa forma, ter uma independência, né? E aí, independência, inclusive, intelectual. Tá? Então, a gente vai ver aí a questão sobre a formação do Estado, ela se torna importante para justamente colocar, aí vem o papel do direito, né? Colocar ali, dentre regras, né? O que, de certa forma, cabe não só a questão territorial, mas até onde está o meu limite, e o que é meu, e o que não é meu, assim, na questão de Estado. A gente vai perceber ali que vários países da Europa vão dizer assim, olha, essa parte aqui da África é minha, daqui para cá é de outro país, daqui para cá é isso. Tudo isso está sendo, de certa forma, aí vem para a gente que conhece mais o Brasil, daqui quem faz parte de quem, né? Então, isso só pode ser determinado não só por conta da fala, precisa, de certa forma, algo que legitime. Então, como legitimar essas negociações? Tá? Então, é importante, né, pensar sobre as bases desse Estado moderno, como é que eles vão se fundamentar, qual vai ser as diretrizes, qual é um direito basilar de todos, né, e, inclusive, o próprio limite do Estado, caso ele tenha, como a gente viu em Hobbes, esse limite para o Estado, para quem está gerenciando, que é o soberano, ele vai estar acima das leis estabelecidas. Né? Ele, no caso, após ter essa posse, ele está acima dele. Então, é muito bom a gente localizar. Um minuto, gente, que agora eu vou ter que voltar para permitir que entre depois. E até agora. Então, mais um não é é um movimento. O Estado que surgiu na Europa não é um fenômeno universal, mas um acontecimento localizado que se caracterizou pela progressiva centralização do poder político nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos. E aí, quando a gente pensa, a gente vai ter 2 conceitos que são pilares, né? Talvez vocês não aguentem mais nem ouvir falar, que é o conceito de justnaturalismo e de contratualismo. Tá? Isso, de certa forma, como a gente viu, vai contrariar toda uma tradição, né, filosófica de fundamentação do Estado, de que o homem nasceu para ser político, né, que naturalmente, né, a formação do Estado é algo natural, ou seja, iria fazer parte de qualquer tipo de civilização onde tivesse a espécie humana. Então, uma hora ia desencadear no Estado. E com a concepção contratualista, tá? Isso eles contrapõem essa concepção aristotélica de que o homem é um animal político que foi trazida por Tomás de Aquino também no período medieval. O homem, ele de certa forma vai formar o Estado tendo como base um elemento natural, que é a razão, esse logos, né? E aí esse logos, né, que é essa razão é esse modo de pensar único do ser humano.
A gente percebe, e quando eu falo que é uma maneira de pensar único do ser humano, em nenhum momento, no caso eu aqui, não estou dizendo que nós somos superiores por conta disso, tá? Mas a gente tem uma maneira de ver, né, ver, analisar e estudar diferente dos outros seres vivos, né? O que nos permitiu, de certa forma, fazer tecnologias, fazer ciência, fazer filosofia, fazer sociologia, direito, né? E produzir, né, elementos culturais da nossa produtos dessa razão. E é nesse sentido que eles utilizam o termo justnaturalismo, que é diferente, por exemplo, como os antigos e os medievais apresentavam, né? O justnaturalismo deles não é que eles não estão descartando a razão, mas eles apresentavam elementos que são naturais, né? A ideia de que o homem era virtuoso, que determinado, né, que o homem era bom, né, por natureza, e pegando até um pouco ali a parte de Rousseau, mas não é nesse sentido que esses iluministas estão utilizando o termo justnaturalismo, né? E, no caso, a gente tem um elemento que nos permite, de certa forma, por exemplo, estar falando sobre Estado, porque o Estado é se você for perguntar o que é o Estado, né? E aí você, ao mesmo tempo, fala, se eu falo de Estado Nacional Brasil, é um território, mas será que é só o território? Será que não precisa das pessoas? Além das pessoas, não precisa de instituições sociais? Ao mesmo tempo, se tirar cada peça, parece que desmonta, então é um conceito abstrato, né? É igual física, né? Você não pega a aceleração, né, o tempo, o espaço para estudar. Você estuda eles a partir de elementos que estão sob o efeito deles. São conceitos metafísicos, tá? Então, assim também como são os elementos das ciências sociais. Tá? Quando a gente está falando de Estado, o que é, né? É um conceito. É um conceito que só é possível de ser estudado e analisado quando se tem um sujeito humano que possa pensar sobre isso. Tá? E é nesse sentido que aí surge a questão do iluminismo, né? Porque coloca a razão como um ponto principal para estabelecer direitos naturais, tá? Então, não é, quando a gente fala direito natural, aqui no tal de justnaturalismo moderno, não é dizer assim, eu tenho direito à propriedade, como diria Locke. Ele vai dizer que é um direito natural, mas com base, né, de acordo com ele, não porque ele está determinando, é isso, mas porque, pela razão, ele provou que alguém que a propriedade é um estado que a propriedade é um direito natural, assim como Hobbes vai dizer que a segurança, a paz, assim como quem é outro autor, gente, assim como Kant vai dizer que a liberdade individual, assim como tá faltando alguém, o Rousseau vai colocar como pilar também essa liberdade, mas pensando dentro de uma coletividade. Então, cada um desses autores, por meio da razão, por isso eles são considerados iluministas e contratualistas, porque tem como base a razão, que é a fonte desse justnaturalismo, né, que a razão é natural a todo ser humano, então, por isso, ali, eles são considerados justnaturalistas. Isso não quer dizer que eles não possam dialogar com o positivismo jurídico. Aqui não se trata de uma polarização, tá? Pelo contrário, eles determinam os direitos naturais e, a partir desses direitos naturais, vão surgindo outras regras dessas relações, mas aí vem dessa questão das relações que não convém necessariamente ao direito natural, mas manter eles, né? E aí surge o positivismo jurídico, tá? Então, a transição entre o surgimento do Estado moderno, a partir do século XIII, como uma forma específica de poder político e sua hegemonia definitiva sobre a sociedade civil, tá? Do século XIX, com a afirmação do positivismo jurídico, que se tornou uma doutrina oficial. Com o monopólio da produção jurídica nas mãos do Estado, a lei passou a ser a mesma para todos os cidadãos. Aí é um outro elemento, né, que a gente já percebe-se, né, comparando sempre, né, os dois primeiros modos que nós estudamos, tá? Que a gente, a partir do momento da consolidação, né, de um Estado nacional com a instituição de direito, não se tem ali, agora a gente vai ter o elemento da imparcialidade, tá? Ou seja,
como tem aí já em negrito, né? A lei passou a ser a mesma para todo cidadão. Não tem uma lei para um determinado grupo, uma lei para outro determinado grupo e assim em diante, tá? A gente deixa de ser, a gente passa a ser iguais, porque é um elemento que já se constitui no estado de natureza, então isso deve ser preservado, né, no estado moderno, embora, assim, depois eu vou antecipar as coisas. A gente, então, se isso é preservado, então, esse ordenamento jurídico, ele não pode, de certa forma, tá, se iniciar propondo isso, né, porque na estrutura lockeana, a desigualdade, ela vai acontecer, tá, pelas trocas, né, pela ideia de propriedade privada, pela questão do mercado livre, e assim diante, mas, inicialmente, toda lei deixa de ser sujeito, quando passo, né, a fazer parte desse contrato, eu sou agora cidadão, eu tenho uma responsabilidade para manter a organização daquele Estado. Então, ok. Deixa eu, deixa eu aproveitar que ele entrou agora, pegar logo o nome de todo mundo. Bem tranquilo, internet é algo que a gente não pode. Um minuto, gente, que eu tô só fazendo aqui. Pronto. Tá? Aqui. O ordenamento jurídico moderno, né, baseado no império da lei, então todos estão submetidos à lei, e aí eu estou generalizando porque eu estou falando do Estado moderno. Quando chegarem alguns autores, a gente vai ver que tem ali as suas, vamos dizer, exceções, porque, por exemplo, quando se fala do cidadão, realmente todos estão baseados no império da lei. Mas, por exemplo, vamos pensar Hobbes, né, o soberano. Ele é soberano, já não é, ele está ali, acima, inclusive, do próprio cidadão, lembra ali o Leviatã. Ele, no caso, ali em Hobbes, está acima da lei. Ele pode, inclusive, se normalizar, vamos dizer assim, até as questões da crença, né? Não é à toa que é considerado um absolutismo político, né? A maneira como ele apresenta esse contrato social. Então, esses autores, embora eles sejam todos os naturalistas e contratualistas, isso não quer dizer que eles pensam da mesma forma a formação do Estado, e que eles pensam da mesma forma os limites, né, a origem, assim como também se dá hoje, né, por exemplo, vocês podem estar dentro de uma mesmo pilar, mas pensarem de forma diferente sobre a formação, as ideias e a função, por exemplo, do próprio direito, tá? E como ela deve ser direcionada. Certo? Então, ali há um diálogo, de certa forma, pensando cada um ali de acordo com a sua realidade. E aí não confundir essa realidade como algo subjetivo e individual. Né? É uma realidade a partir de toda uma estrutura político, social e econômica a qual cada um ali estava vivenciando, dentro dos seus estudos, né, científicos. Representava o final de um longo processo em que o Estado passou a estabelecer uma hegemonia política sobre a sociedade civil. E aí eu separei esses elementos que vocês já viram no início quando eu iniciei a unidade 3, eu separei 4, que foi o ponto 1, 2, e 5 e 6, que são as principais características do estado de natureza desenvolvido pelo modelo justnaturalista do período moderno. Então, vocês vão perceber que há em comum entre os 3 primeiros autores a busca por entender como era o ser humano, a natureza humana no estado de natureza. Tá? O ponto de partida de análise do modelo naturalista é o estado de natureza, tá? Que é um estado em que os seres humanos não desenvolveram relações políticas. E aí, volto na minha primeira fala. Veja, estou falando relações políticas, não relações éticas. Porque aqui relações políticas é justamente já falando de uma estrutura de organização, burocracia, né? Determinar a formação, inclusive, das instituições sociais. Né? Domínio e submissão. Porque quando você estabelece um Estado, há uma relação de domínio.
a gente obedece esse conceito que eu esqueci a palavra agora, gente, abstrato, né, mas que é um conjunto, né, de fatores, né, e de setores que organizam aqui o que a gente chama de nação, por exemplo. Então, no estado de natureza, né, os homens não havia essa instituição, o direito, porque o direito nasce justamente ali, junto com o Estado moderno, com o contrato. O direito é um pacto social, e quem não cumpre ele passa a não praticar justiça. Então, até o conceito de justiça, que parecia que é aquela coisinha bonitinha, lindinha, ideológica lá dos antigos, né, muda, porque agora a questão de justiça e de injustiça, ela está num ponto vinculado à obediência de um contrato, tá? Eu faço um acordo com vocês. Esse acordo, ele não vai ser necessariamente, antes dele existir, por exemplo, já estava ali o conceito de justo ou não. Tá? Olha, eu tenho um acordo com vocês, é para responder o fórum até certo dia, até certo horário, tá? Tá aqui o nosso contrato. Aí você não fez, né? E aí, por exemplo, e aí eu não coloco os 3 pontos. Aí, por exemplo, não tem como você me chamar de injusto, né? De acordo com as regras do contrato social. Poxa, professor, eu fiz, eu perdi também meu tempo, eu me dediquei tanto quanto os outros. A única diferença é eu que entreguei depois do horário. Mas qual era o contrato? Né? Então, dentro do contratualismo, né, o que vai determinar o que é justo e injusto é o acordo feito entre os contratantes, né, entre ali o acordo estabelecido. É ele que vai legitimar. Né? Como vai dizer alguns autores, é, pensar sobre essas questões justo e injusto como algo intrínseco antes do contrato, a gente não vai ver nesses 3 filósofos, até porque a gente vai perceber que boa parte dos autores eles são empiristas, e como empiristas essas questões elas não se dão de forma inata, elas vão se dar dentro de um contexto de vivências entre seres humanos, tá? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo, o estado de natureza se contrapõe ao estado político, sendo este o último uma antítese do primeiro. Seu surgimento deriva das deficiências, né, congênitas do estado natural, que tornam impossível a convivência humana pacífica. Tá? Então, aí já mostra, quando eu falei a questão da razão. O ser humano, né, ele, né, apresenta essa proposta, mas aí não pensar também como outro, vou trazer uma proposta para vocês. A partir de deficiências, né, dessa relação entre as pessoas, surge o Estado político, para tentar ter uma convivência pacífica, de segurança, mesmo que não houvesse antes um estado de guerra como o Locke, não precisa de um estado de guerra, como diria Rousseau, para você estabelecer esses contratos, tá? É só você imaginar a sala de aula de vocês, né? Que, por exemplo, embora não viva em um estado de guerra, você estabelece algumas regras, né? Para que possa ter uma convivência pacífica. Tá? Então, é nesse sentido que eles estão falando. Né? Então, o Estado de natureza se contrapõe ao Estado político, por conta que no Estado político a gente vai ter ali uma série de regras que, por exemplo, pode se contrapor a um comportamento que alguém possa vir a ter, mas ele vai se policiar porque ele quer ter uma relação pacífica e quer também garantir que aquele comportamento dele não se volte contra ele. Né? Porque às vezes a gente faz um comportamento, mas não queria que o outro fizesse. Né? Eu abro uma exceção para mim. Então, tendo consciência dessa racionalidade humana, desse logos, é que o homem vai estabelecendo essas suas relações políticas. Tá aqui, gente. Assim, O quinto elemento, eu sei que faltou 3 e o 4, porque eu tirei. Isso aqui tudo já foi trabalhado. Estou pegando alguns pontos que eu acho importante a gente relembrar, tá?
Eu peguei esses 4 elementos, mas é porque está na ordem que eu tinha trabalhado anteriormente na primeira aula da unidade 3. O quinto elemento, como a gente percebeu também nesses autores, a passagem do estado de natureza para o estado político ocorre por meio de convenções, e aí a gente lembra muito, né, os sofistas que foram tanto criticados, né, por falar de que não existe uma verdade única, né, e que, de certa forma, as relações entre as pessoas eram construções sociais, feitas a partir daquela razão humana, a partir principalmente dos elementos da retórica, quando a gente lembra do sofista, e volta, de certa forma, embora em outra perspectiva, porque eles não estão banalizando é, as relações humanas como uma mudança repentina, por exemplo, tá? Ou os acordos estabelecidos entre os indivíduos interessados em sair do estado de natureza. Tá? O estado político é, portanto, uma criação artificial dos seres humanos. Tá? Novamente, contrapondo toda aquela ideia apresentada pelos clássicos, né, período antigo e pelo período medieval. Tá? Então, ali a gente vai ter levando em consideração que esse contrato, né, e essas regras de comportamento, elas não são intrínsecas e inatas ao ser humano, mas elas são resultados dessa racionalidade, né, desse elemento da razão que, né, a partir de contato com outros, vão, de certa forma, estabelecer relações sociais. Sexto ponto é o consentimento dos contratantes, né, a única fonte de legitimação da sociedade política. Ou seja, se não tiver um consentimento dos contratantes, tá? Não tem por que a gente estar falando sobre isso. Tá? Só um minuto. Tá? Então, é um consentimento, né, que, quando a gente fala de Estado moderno, é preciso o consentimento. Né? Então, por exemplo, querendo ou não, todo mundo ao nascer, embora eles estão falando de um outro momento, né, que não é esse momento que a gente se encontra agora, mas inclusive, por exemplo, alguns críticos, inclusive para alguns autores, isso é fictício, só para poder tentar, de certa forma, entender essa natureza humana, para, de certa forma, estabelecer o que, de fato, não pode ser contrariado, o que, de fato, não pode ser negado, né, para aqueles que fazem parte daquele contrato. Tá? Tanto que o Rousseau vai falar, né? Nenhum dos autores anteriores a mim, de fato, chegou ao estado de natureza. Tá? Eles tentaram, mas não conseguiram, de acordo com ele. Então, precisa, de certa forma, né, para legitimar, porque já que não é natural, então precisa de uma legitimação. Quem vai legitimar? Aqueles que, de certa forma, fazem parte desse contrato. E isso a gente encontra até hoje, tá? Quando, por exemplo, você ao nascer, a primeira coisa não, obviamente, mas um dos processos, né, para que, de certa forma, você deixe de ser o sujeito e passe a ser cidadão, é a certidão de nascimento, e depois você vai crescendo uma série de documentos que vão sendo feitos, né, é o CPF, é o RG, depois vai, e aí vão lembrando aí vários outros documentos que a gente tem que fazer para, de certa forma, garantir, né, esses direitos, né, que no caso ali são básicos, né, dentro do que é garantido por aquele Estado, para que eu possa pertencer a ele, ao ponto de eu achar que sem ele é pior ainda. Tá? Sem a assistência do Estado, minha vida consegue ser pior do que ela já está. Tá? Então, é nesse sentido, né, que esse ponto 6 está querendo nos chamar a atenção. Então, a própria formação do Estado só é possível se tiver alguém para legitimar ele dentro de um grupo. Eu coloquei aqui, na verdade, eu antecipei, porque eu queria pegar esses dois conceitos que eu já falei, mas, né, eu fiz, às vezes, né, vendo, não só ouvindo, fica melhor. Esse último, liberalismo econômico, vai estar mais vinculado, principalmente a John Locke, tá? Por conta que ele vai, de certa forma, como a gente sabe, é considerado como o pai do liberalismo econômico, ele vai dar uma limitação para o Estado, principalmente ali, se a gente for comparar Hobbes, que coloca o Estado como absoluto, então ele vai trazer vai trazer regras, né, que de certa forma fala da importância do Estado, mas ao mesmo tempo fala assim, o Estado ele tem um limite,
Então, a gente tem ali o justnaturalismo, atribui ao indivíduo direitos originários, mas que esses direitos originários, eles vão vir a partir de uma racionalidade, de uma razão que vai estabelecer esses elementos materiais como inalienáveis, como um Hobbes à vida. Mas ele vai dizer a vida pegando pelo viés de uma segurança, né? Porque para ele o homem é um átomo de egoísmo. Então a gente vai ver cada um aí. Você já conhece. Deixa eu botar aqui para você ter uma pergunta. Imagina, Marcelo, nunca faço isso não, tá? O contratualismo já, aí pega aqui, né, é um contrato, consiste em considerar a sociedade humana, né, perdão, consiste em considerar a sociedade humana e o Estado como fruto de convenção entre os indivíduos. Então, é estabelecido. Tá? E o liberalismo econômico é de, como eu falei aqui, nem para ter colocado ele aqui, mas já coloquei, é quando Locke apresenta uma limitação. Mas eu peguei aqui esses dois por conta que a gente já encontra, a gente encontra como elementos básicos da formação do Estado moderno, e o liberalismo econômico também, só que a partir de Locke. Como consequência disso, a gente vai ter essa separação entre privado e público, tá? A gente vai ter essa separação entre privado e público, e aí, dentro desse liberalismo econômico, que é um dos elementos que vai surgir na modernidade, a gente vai ter ali uma redução, e aí, querendo então, um resultado de um processo de crítica ao modelo hobbesiano, né, que é a negação do absolutismo estatal e a redução da ação do Estado a limites definidos mediante a divisão dos poderes. Gente, eu peço só mais um minutinho, por favor, que aqui teve uma complicação aqui, só um minuto. Gente, desculpa, né, porque parece que hoje tudo resolveu. Sabe? Só um minutinho. Eu falei.
Aqui está conectado ao mesmo tempo. Então, sobre o pacto, que é um resultado do contratualismo, tá? O contratualismo é uma doutrina que reconhece como origem ou fundamento do Estado uma convenção ou estipulação entre seus membros, que é justamente aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, tá? Vai ter em comum entre eles essa base desse contrato. Até mesmo para Kant, que vai apresentar uma teoria onde a moralidade, inclusive, é muito mais solicitada no sentido de que é esse elemento que ele coloca como ponte de uma boa sociedade, né, até mesmo à frente da legalidade, mas ele também tem consciência que é preciso do direito para que se possa se manter eu posso dizer, né, essa relação política, né, essa relação que, de certa forma, como apresentou aqui anteriormente, né, onde eu coloquei, tá? Essa convivência pacífica entre os membros daquela sociedade. Tá? Então, nesse momento, a necessidade de um contrato social, ou seja, não depender, né, da bondade, da ideia que nós temos de bondade de cada sujeito. Então, imagina se, por exemplo, a gente fosse depender dessa questão do sujeito, individualmente, de cada um, né, de o que cada um acha que, como se deve se comportar naquela sociedade. Então, o contrato, ele passa a ser elemento primeiro, importantíssimo, para, de certa forma, estabelecer o que hoje a gente chama de direito. Então, o ponto comum, né, entre eles, o contrato não é somente um pacto do governo que rege as relações entre governantes e governados, mas um acordo que fundamenta toda a comunidade. Então, qual é essa base? Porque essa base que de onde vai surgir, né, como está no ponto 1, pelo desnaturalismo, os direitos originários que são inalienáveis. É justamente por esse pacto social que me coloca, né, de pé de igualdade com cada um de vocês. Tá? Embora a gente saiba, né, que há uma hierarquia social, mas em termos jurídicos, todo mundo é igual. Então, tem que ter as mesmas possibilidades. Então, ali, a importância de entender essa origem, a fundamentação e os limites do Estado são coisas que até hoje estão em discussão, tem que estar, tá? Porque, querendo ou não, né, essas relações sociais, pequenos grupos que antes não tinham possibilidade de falar sobre as suas necessidades ou de direitos que, embora estão no papel que são garantidos, mas não chegam até eles, né, de tentar pensar por que não chega, por que não é garantido, por que determinados grupos têm maior vulnerabilidade do que outros, sendo que a segurança é a mesma para todos, tá? Então, a partir desse pacto, obviamente eu estou fazendo um diálogo sobre o que eles apresentam e com a nossa contemporaneidade, com todo o processo histórico, não só contemporaneidade como exemplo. Mas é justamente esse acordo que fundamenta. Então, é a partir de, por exemplo, quando eu falo, né, que eu tenho direito a isso, eu não estou falando que é um direito subjetivo no sentido, eu quero que isso seja agora um direito meu, mas que já está ali, só que não está sendo garantido. Então, o contrato social me dá uma base para que, de certa forma, eu possa, de fato, exercer uma cidadania, onde eu tenho direitos e deveres. Como assim? Então, vamos lá, né, a Hobbes, tá? Como a gente sabe, aqui só foi uma retomada do que vai estar por trás de cada um desses autores, né, desses filósofos. Então, a gente vai ter Hobbes, que é o primeiro que eu apresentei, que acredita que a natureza humana é um átomo de egoísmo, que o homem, naturalmente, ele é sedento, né, necessita de poder, de sempre estar ali em uma relação onde possa, de certa forma, colocar o outro como oprimido. Então, tudo que falei é um pessimista sobre a natureza humana, né? Ao ponto de, por exemplo, de fato, até ali uma parte desse texto para vocês, quando ele vai
de certa forma, elaborar a base desses direitos inalienáveis, dizendo que a gente não pode, inclusive, nos comparar, né, com a nossa estrutura política com a dos animais, que ele vai dizer justamente que a gente, de fato, não tem essa natureza no qual eles apresentam. E aí ele vai apresentar esse estado de natureza como estado de guerra. O homem está em constante guerra nesse estado de natureza. Tá? E, inclusive, pelo fato deles não se eliminarem entre si, tá? É que eles vão fazer o contrato social. Tá? E aí, inclusive, para se pensar na não instituição da vida humana. Então, para ele, o estado de natureza é sempre esse estado de guerra, que o homem precisa renunciar, né, esse seu poder natural de fato, de ser dono de tudo, porque ele vai ver a igualdade como algo negativo, porque a partir do momento que, de fato, no estado de natureza, somos iguais, aí não no sentido físico-biológico, porque a gente sabe aqui que biologicamente outros, né, podem, né, ter uma maior resistência, mais força do que outro, mas nada te impede, por exemplo, não tem nada que determine que você, por exemplo, pelo fato de você ter uma força física, ser dono de um espaço, por exemplo. Tá? Você pode conseguir isso pela violência, que é por isso que vai entrar em um estado de guerra. Mas mesmo se usando a violência, uma pessoa, um grupo de pessoas podem reivindicar isso. Da onde? Então, por quê? Porque há uma igualdade. Então, como que você vai querer determinar que algo é seu? Todo mundo, de fato, é igual, e é nesse sentido que ele vê essa igualdade de maneira negativa, porque é ela que vai gerar justamente o estado de guerra. Né? Hobbes, foquem Hobbes para isso. Tá? Então, esse homem, né, que vai, de certa forma, vai renunciar a essa igualdade, vai renunciar a esse poder natural por um elemento que ele vai dizer que é a base do Estado nacional, Estado moderno, que é a vida. Né? E para, de certa forma, né, então, a partir do medo que o homem vai ter nesse estado de natureza, de certa forma, não saber quando é que vai ser atacado, é que ele, peraí, por meio da razão, aí vem, né, esse homem dotado de razão, de certa forma, chegar à conclusão que precisamos de um pacto. Porque nos amamos? Não. Mas é porque temos medo de perder a vida. Então, eu preciso de um mínimo de segurança. Então, eu preciso ceder essa igualdade. Tá? Então, a base do Estado moderno, né, vai ser justamente essa segurança para Hobbes, tá bom? Que, de certa forma, para ele se dá por conta que o homem, ele é o lobo do homem, e com isso não sabe viver em harmonia se não tivesse contrato. Então, esse homem artificial é que é o homem civilizado para Hobbes, que tenta, todo o tempo, a partir dessas regras, desse pacto social, se segurar, não é esse termo que ele usa, mas me voltou agora a palavra, mas acho que a semântica vai chegar até vocês, esses seus apetites, esses seus impulsos, esses seus instintos, que para eles egoístas. Então, para manter essa passividade, ele vai, de certa forma, seguir nesse ser humano artificial que controla todas essas emoções negativas que para ele se encontram no estado de natureza. Então, o Estado que será o único titular a concentrar o poder político da coletividade. A lei civil, que é um dos elementos importantes, como eu falei, né, eles são contratualistas, então é a partir do Estado que a gente vai ter lei civil. E a partir disso também a gente vai ter o conceito de justo e de injusto. Então, a lei civil, por sua vez, é aquela emanada do soberano. Então, lembra, né? É o momento onde os súditos vão escolher, e no caso do soberano nem faz parte da sua escolha, aquele que vai guiar aquele Estado, né? Que tem ali uma questão também que está muito, eu acho que eu dei o exemplo, né? Que esse soberano, ele, de certa forma, né, não é inato, mas que eles já apresentam uma naturalidade para estar naquele cargo. Tá? Então, aquelas pessoas que falam, né, tem o poder de liderança e assim diante. Então, assim, esse soberano é ele que vai estar ali, né, ele vai ter o apoio desses súditos,
mas, ao mesmo tempo, depois que é instituído ele como aquele que vai gerenciar aquele Estado, não se tira mais. Porque, inclusive, foi uma decisão dos próprios súditos. Então, é ele que sabe melhor gerir aquele espaço, né, e as relações políticas. Tá? Então, ele é dono de todos os bens, para começar. Até porque, para não começar a briga, né? Inclusive, ele que vai gerir os três poderes. Vai ter os três poderes, mas ele, né, de acordo, não deve ser organizado por assembleias ou, vamos dizer, pessoas diferentes, por conta justamente que, se tem poder, vai ter, né, briga política e a gente quer paz. Então, coloca só um ou uma Assembleia Geral que vai dar conta de tudo isso. Então, os termos justo e injustos, né, somente podem ser aplicados à conduta humana quando existir um poder coercitivo, né, que obriga os seres humanos a respeitar seus acordos mútuos, né, mediante alguma espécie de castigo que desestimule o rompimento, né, desses mesmos acordos. Ou seja, né, vamos pegar o exemplo que eu dei anteriormente. Né? Se você, de certa forma, não cumprir com o acordo estabelecido, eu vou punir vocês. Em que sentido? Né? Vamos pegar aqui, que desestimule. Então, por exemplo, se, olha, a turma tem até o dia tal para fazer essa atividade, não fez. Então, quem não fez, não vai receber aquele ponto, ou vai perder metade do ponto, ou cada dia de atraso vai diminuindo meio ponto. Então, de certa forma, vai desestimular e vai para que ele não tenha, de certa forma, esse hábito e comece a se organizar dentro de sua vida, fazer aquela prática que está dentro do acordo. Tá? Então, para a gente pegar justamente esse exemplo com o slide que está sendo apresentado. Então, você percebe que justo e injusto é diferente do que foi pontuado na primeira unidade e na segunda, né? Que, inclusive, você pode fazer uma ação justa que, dentro da lei, tá? Você está de acordo com ela, por exemplo. Porque o conceito de justiça está separado da questão da legalidade. Tá? Então, você percebe nos casos com muito isso, porque a justiça ela está para além, é algo que não é estabelecido pelas pessoas, né, dentro de um contrato. Mas aqui, nesse momento, sim, eles só podem ser aplicados, né, a partir do momento que eu tenho um pacto social, a partir do momento que eu tenho lei civil. Não é isso, não. O contrato social hobbesiano prevê que o soberano seja única propriedade de todos os bens, por isso absolutismo, né? Quando se fala da concepção hobbesiana, já que a propriedade privada provém da lei, e a lei resulta da vontade do soberano. Então, o soberano é que vai determinar, por exemplo, qual é a crença religiosa que todos têm que ter. O soberano ele vai estar de olho, inclusive, se tiver algum tipo de movimento. Peraí, vamos resolver aqui. Enquadrar, né, todo mundo praticamente a pensar da mesma forma, para justamente não gerar conflito. E se gerar conflito naquele, pode justamente ter a destituição daquele soberano. Tá? E ele fala que eu lembro que até coloquei uma citação dele, não vou conseguir falar assim ao pé da letra, mas qualquer tipo de governo, até aquele que não cumpre o seu papel, é melhor do que uma anarquia, né? Porque para ele o elemento de ter soberano ou Estado para gerir é o melhor modelo que tem, senão a gente volta para o estado de natureza. O estado de natureza é um estado de guerra. Então, aqui tem a base, que resume, né, um pouco de Hobbes. Para Hobbes, a justiça somente existe quando a sociedade encontra-se em paz, que sociedade é vinculada à paz. Estado de natureza, para ele, tá vinculado à guerra. Então, você tem paz, você está ali, então, de fato, temos uma sociedade justa. Foi para isso que ela veio, tá? De acordo com Hobbes. E a ordem é mantida pelo império da lei, porque é pela lei que eu posso aplicar, né, o castigo, né, no sentido aqui, usando as palavras dele, né, uma espécie de castigo, poder coercitivo, que, de certa forma, inibe que as pessoas não cumpram o seu contrato. Eu me perdi aqui. A finalidade última do direito, portanto, é estabelecer a paz social. Porque se, por exemplo, né,
está ali o contrato, e o direito não, de certa forma, faz o seu serviço é, o seu poder de coisa, pronto, agora, de coesão, então acaba que ele, de certa forma, vai permitir que aquela pessoa faça aquilo novamente. Então, o papel do direito aqui é justamente estabelecer a paz a partir do poder que ele tem para, de certa forma, aplicar as penalizações, tá? E é a partir dessas penalizações que eu falo, né, que eu entro com a terminologia justo ou injusto, tá? E tudo isso, de certa forma, com isso, ele nos garante uma autopreservação, tá? É o direito que me permite, por exemplo, ir vir e me sentir tranquila. Não no sentido que ele é um segurança, mas no sentido que ele tem ali o poder do Estado e que fala, olha, ele não vai fazer isso porque ele vai ser punido, vai ter uma penalização, vale a pena? Tá? Então, quando a gente tem um Estado para ele, né, que está numa condição dessa paz social, que é justamente isso que a sociedade faz, eu tenho a formação de uma sociedade justa, e com isso eu tenho a autopreservação. Tá tranquilo, gente? Eu tô acelerada, é mais do que o normal, né? Que eu já sou, né? No estado de natureza, não há restrição artificial da liberdade. Para ele, na sociedade, há uma restrição. O homem é artificial no estado, na sociedade civil. Não precisava nem falar em sociedade civil, né? Porque não há sociedade no estado de natureza. Tá? Então, o que faz da propriedade apenas, né, um domínio, né, do indivíduo que é capaz de consegui-la e mantê-la, só pertencendo a cada um enquanto puder conservar a posse. E aí aquele elemento, aquela discussão que eu apresentei lá no início que eu falo quando eu comecei a falar de Hobbes, né? Quando ele vai dizer, quando você não está de natureza, de fato você tem a liberdade no sentido senso comum, né? Posso fazer aquilo que para mim liberdade, aquilo que eu faço quando quiser e ninguém de certa forma pode me punir por isso, tá? Isso é a liberdade dentro de um contexto do senso comum, não dentro de um contexto político. E aí você pode até ter propriedade, por estar entre aspas, mas aí vai ser uma propriedade vinculada a uma posse, né, a partir de uma força física, por exemplo, né? Ou você pode colocar no meio do outro. Mas não é uma propriedade vinculada dentro de um acordo, de uma obediência que está tudo ok, né? Ninguém entra na minha casa, entre aspas, né, vamos dizer assim, por conta da minha força, não tem condição, né? Ali qualquer, pronto, acabou comigo. Mas por que que não entra? Porque há um acordo, né? Vamos dizer que não entra, né? Porque há um acordo que fala que esse espaço é dela, tá? Que é estabelecido pelo Estado. Então, qual seria, né, o papel do direito? Para que os homens vivam em paz, não basta a ação da razão, tá? Porque depois tudo bem, né? A razão nos levou a isso, tá? Só isso não é suficiente, tá? Nem todo mundo quer usar ela, tá? E aí depois vai ser uma grande crítica que o Rousseau vai fazer. Que razão vocês estão falando, tá? O que você chama de razão, tá? Então, até isso, né, depois vai ser repensado, porque moldaram, né, um modo de pensar único, negando outros modos de pensamento. Né? E tudo que não se enquadrava naquele modo de pensar era dito como algo irracional. Mas dentro desse contexto histórico, né, e dentro da nossa limitação, né, de referência que está falando aqui, é lembrar que a razão ali que eu falei está vindo desse conceito do Ocidente. Tá bom? Faz necessário o Estado e as leis civis, pelos motivos que eu apresentei agora há pouco, tá? Porque aí eu permito a penalização, e essa penalização ela é legitimada, porque faz parte do contrato. Tá? Então, quando você assina, você também concorda, né? É isso que o Kant vai falar, né? Que, olha, você tem que pensar as regras, lembrando que essas regras, um dia, você pode estar na situação
que elas vão servir como penalização para você, por mais que você possa pensar, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou estar nessa situação, né? Vai lembrar você e os seus posteriormente. Então, nesse aspecto, Hobbes vincula a existência do direito, tá, à existência do Estado. Deveriam ser governados por um poder político absoluto, né, localizado acima desse pacto, Hobbes, né, que é o soberano, sendo assim um legislador pleno e cumpridor dessas leis, a fim de manter a ordem, apaziguar os ânimos, fazer respeitar a propriedade, a vida e os contratos. Né? Ou seja, esse poder, ele deveria justamente dar conta disso tudo. Apaziguar os ânimos, porque a natureza humana não é lá essas coisas, não é essas coisas, não é. É um átomo de egoísmo, usando as palavras dele, né? Fazer respeitar a propriedade e a vida dos contratos. É absolutismo por conta desse soberano, que também não está vinculado à ideia de um direito divino, tá? Então, por isso ele se encaixa dentro dessas características, mas sim de um pacto, né? E aí, a existência do direito, das leis civis, vinculada à existência de um Estado. Então, nesse sentido que nós temos um soberano. O poder legislativo, executivo e judiciário são tão estreitamente ligados um ao outro, tão interdependente, que não pode deixar de pertencer a uma só pessoa. Por isso, absolutismo. As leis civis, né? Hobbes é a favor de boas leis, mas apenas leis necessárias ao bem do povo. Aqui, né, é poucas leis, tá? Eu falei, mas agora me toquei. As leis não seriam feitas para constranger a existência dos homens, mas para dirigi-lo, protegê-lo, né, contra si mesmo e contra os outros. Para Hobbes, a inexistência do Estado gera um ambiente intolerável, cujas características maior consiste no medo, que inicial, a desconfiança que surge da premissa igualmente entre os homens. Como fosse assim, no estado de natureza, as pessoas não confiariam, né, no outro. A palavra não teria essa questão sagrada, a ideia do contrato, né, do papel daquele que foi demarcado, né, dentro da cultura ocidental. Então, a gente vai ter justamente o medo como pilar para o surgimento do Estado, para garantir essa segurança e, com isso, a vida. Então, a sociedade ela tem que caminhar nessa sociedade, nesse modelo, para chegar no modelo de paz. E aí, sim, teremos a justiça. E aí, Locke, tranquilo aí? Enfim, eu li aqui, tranquilo. Vamos então, Locke. Tá? Então, Locke, diferentemente de Hobbes, não possui uma visão pessimista do estado de natureza, mas também não é aquela visão do homem boa por natureza de Rousseau, que é o próximo que a gente vai ver aqui depois dele. Mas é um homem que está ali, que dependendo da situação, como não tem um terceiro elemento que possa, de certa forma, gerenciar as suas relações políticas, pode estar em conflito. Tá? Mas isso não quer dizer que tem lá duas pessoas, eles vão estar em estado de guerra todo tempo. Mas que, caso, né, a grande questão aí, o grande elemento que vai estar como base é que não vai ter um terceiro elemento que possa julgar esses conflitos, caso alguém quebre aquela paz. Tá? Assim, o surgimento do contrato, que dá origem à vida social, está ligado à ideia de que é imprescindível um terceiro elemento para a decisão para lidar com essa vida social, nessas relações entre as pessoas. Aí a ideia de um juiz imparcial, agora o Estado, ele está em função do cidadão, está a serviço, né, do povo, e não ao contrário, tá? Onde a característica de um juiz imparcial, onde não é ele que vai determinar essas regras, né? Vai ter a divisão de três poderes, onde cada um vai ter a sua função, tá? E onde os indivíduos eles vão, de certa forma, participar de uma sociedade. Né? Diferentemente
Hobbes, tá? Esse Estado está para atender, né, o que ele vai chamar de direitos naturais, né? Além dos direitos naturais, as leis, né, que foram determinadas a partir daquele contrato. Assim, na concepção lockeana, convive simultaneamente o Estado civil com o Estado de natureza. O Estado civil é erigido para garantir a vigência, a proteção dos direitos naturais que, que correriam, né, grande perigo no estado de natureza por encontrarem-se totalmente desprotegidos. E aí lembra, né, um pouco do que o Rob já tinha falado, a questão da segurança. Tá? Assim é a guerra e a desordem que ameaçam os homens e os motivam a formar as regras que constituem o modo de vida regido pelo Estado e pelas leis. Então, você percebe que, embora não tenha ali a palavra razão, eles são considerados iluministas porque eles não determinam essas regras ou a formação do Estado a partir de uma imposição, como os antigos, o Estado, a polis é algo que é natural do ser humano. Não. Eles vão trazendo para a gente, nos convidando a pensar, a gente no estado de natureza, e falando, olha, isso, de certa forma, resultou do nosso modo de pensar, tá? Do nosso logos, da nossa razão. É algo característico nosso. Mas a partir do quê? A partir desse logos. Por isso que lá no começo também a gente vai falar que é algo vinculado a um fenômeno bem localizado ali. Não estão falando de forma... É um fenômeno que não é universal. Isso não quer dizer que não existiam outros modos de convivência além desse Estado moderno. Existia. Mas foi a maneira que aquelas pessoas daquela localização se viram como um ponto importante para organizar as suas relações políticas. Tá? E aí sua vida ser regida por esse Estado e por essas leis. Outra peculiaridade do pensamento de Locke é sua posição a favor do direito da resistência. Tá? Locke baseava sua posição na impossibilidade de os magistrados, cuja autoridade fundamenta-se na proteção dos direitos naturais, desrespeitarem a lei natural. Resumindo, tá? Locke, quando vai falar da formação do Estado e ao mesmo tempo garante que ele né, ele está ali como todo mundo deve, de certa forma, né, renunciar um pouco para justamente ele ter um poder, né, sobre nós, mas vai dizer o seguinte, ele tem que cumprir a sua função, e a sua função é garantir os direitos naturais. Se não garante, tira quem está readministrando isso. Então, ele já apresenta esse elemento que até hoje que representa as grandes democracias representativas. Se você está, de acordo com ele, né, os cidadãos agora ele tem um poder ativo de tirar aquele que está à frente do Estado, caso este não cumpra com o pacto, né, com os direitos básicos, né, os direitos naturais para ele. Como todo mundo sabe, né, praticamente, agora vocês também, caso não saibam antes, a propriedade privada é um elemento basilar, né, da filosofia política de Locke. Então, contrariando a doutrina política de Thomas Hobbes, Locke sustenta que o valor supremo que deve guiar o ordenamento jurídico estatal, a fim de preservar a justiça, é a propriedade privada. Tá? Porque para Locke, naturalmente, o homem ele pensou na formação de um pacto social a partir do momento que ele quis ter uma posse. Foi a posse, inclusive sobre sua própria vida. Mas todo mundo tem posse sobre sua vida? Não, pega a história do Brasil, meu filho. Até hoje tem gente que não tem posse sobre sua vida. Tá? Então, pensar, por exemplo, é nesse sentido que ele convida, a pensar sobre a posse sobre sua própria vida, tá? Como elemento principal. Então, aí vem a questão da liberdade. Certo? Então, o Estado, né, para ele só é justo quando essa base, né, essa propriedade privada, ela é garantida. Então, é a vida, a liberdade e os bens. Inclusive, o poder de garantir esses três pilares.
Tá? Então, nessa sociedade moderna, a gente vai ter esses elementos, tá? Propriedade privada, o livre mercado, o assalariamento universal do trabalho, e com isso o liberalismo econômico. E ele vai dizer que, nesse sentido, o Estado tem que ser limitado, que ele tem que deixar naturalmente a economia fluir, e aí, por isso, né, o elemento da desigualdade, o John Locke ele não vai trabalhar tanto como o Rousseau, por exemplo, vai colocar, que para ele o Estado ele só tem que garantir essas posses, né? Mas depois deixar livremente essas relações econômicas entre as pessoas. E aí os direitos individuais, direito à vida, à liberdade e à propriedade, que são considerados como direitos naturais anteriores ao Estado político, então está lá, já estão presentes no estado de natureza, só apenas não tem um pacto social onde caso alguém não obedeça, seria penalizado, né, caso isso acontecesse. Tem a função de garantir a não interferência estatal sobre a esfera econômica. E aí a gente vai falar um pouco sobre o constitucionalismo, tá? E aí vem de novo aqui a palavra razão, ministras. A sociedade e o Estado nascem do direito natural, que coincide com a razão. Coincide não, acho que não é a palavra correta. Né? Ele já coloca a razão ali como elemento pilar para essa ideia de sociedade de Estado, a qual diz que, sendo todos os homens iguais e independentes, aí vem a palavrinha aqui, base, né? Ninguém deve prejudicar os outros na vida, na saúde, na liberdade e nas posses. Tá? Ninguém deve prejudicar, nem mesmo o Estado. São, portanto, direitos naturais. Tá? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito de defesa desses direitos. Porque, senão, se você não coloca esse elemento aqui, tá? Você, por exemplo, pode gerar um Estado absolutista. Porque, por exemplo, se você não pode garantir o direito de defesa desses direitos, quando ele não cumprir, como é que você vai reivindicar? Se você não tem o poder, de certa forma, intervir, né, e se manifestar mediante a isso. Então, ele já apresenta isso. Tá? O Estado tem o poder de fazer as leis, o poder legislativo, e de impô-las, tá? E fazer com que sejam cumpridas pelo poder executivo. Aí você já sabe. Né? Portanto, os cidadãos mantêm o direito de se rebelarem contra o poder estatal, quando este atua contrariamente às finalidades para as quais nasceu. E os governantes estão sempre sujeitos ao julgamento do povo. Então, está ali, né? Como, por exemplo, que essa relação de contrato, ela nunca é finalizada, assim, no sentido, olha, está aqui, mas você está aí, você como governante também está vendo o meu comportamento e eu aqui também estou vendo o seu. E aí é que se dá também ali a ideia de cidadania, não ser uma cidadania passiva, tá? A gente também, como cidadão, tem determinadas atividades que devemos fazer, caso a gente queira que esse governante pratique aquelas ações, né? A não depender apenas unicamente dele. Então, ele já coloca esse elemento que já não se encontrava, por exemplo, em Hobbes. Locke, né, fala que não vamos confundir o conceito de liberdade com o conceito de licença, né, que é permitido fazer tudo, você tem licença a tudo. Ele vai dizer o seguinte, Locke assinala que a liberdade não é licença, mas obediência à lei natural, que é, de certa forma, garantir aqueles pilares que é a vida, né, a liberdade e a propriedade. Essa é a lei da razão, ao que ele fala. É a lei da razão, se a lei da razão é natural. E ela tem dois princípios fundamentais. Primeiro, tá? Não é permitido ao homem destruir a si mesmo ou as suas posses. Tá? Não, não se pode causar dano a outro, nem às posses dele. Então, a gente tem aqui esses dois pontos que vai justamente falar assim, que vai lembrar um pouco Kant, né?
Porque o Kant vai, quando ele vai fazer seu imperativo categórico e nos convida a falar, olha, age conforme que sua máxima, ele também fala, peraí, né? Não é permitido como destrói a si mesmo, nem suas posses, e não pode causar dano ao outro, nem às posses dele. E aí o Rousseau, tranquilo aí, gente? Tá, gente, rapidinho aqui. Eita, nós. Peço novamente só mais um minutinho para vocês. Só um minutinho. Ela tem que ser dos mortos. Batendo no carro de som agora, peraí. Já já volto a falar. Vamos lá. Musiquinha clássica, no último dia de aula não pode faltar, o carrinho de som. Pronto. Já foi. Rousseau. Vou direto, tá, gente? Hoje, como eu falei, eu só vou fazer uma revisãozinha. Aí, saindo daqui, eu vou lá na plataforma, vou colocar. Peraí, gente, de novo o carro de som. E aí, finalizando aqui, eu vou colocar na plataforma a continuação daqueles vídeos do professor Vaz, falando sobre esses filósofos, certo? Então, Rousseau, falar de Rousseau, dentro do contexto a qual nós estamos estudando, que é filosofia jurídica, não se pode falar sobre a vontade, não tem como eximir e não falar sobre vontade geral. Tá? O contrato social é elemento primordial de qualquer autor que está falando de Estado moderno, no tá, e de uma sociedade onde, onde, como já foi colocado, já é elemento constituinte falar de um contrato de um pacto social. Mas esse elemento da vontade geral é específico de Rousseau, porque ele vai trazer uma função para o Estado e uma crítica a essa cultura, e aí quando a gente fala cultura, não vamos confundir cultura com manifestações culturais, mas a maneira como aquela sociedade, né, ali ocidental, via a questão do que era o ser humano, do que era a ciência, do que era a arte, e de quais são os elementos importantes na constituição da formação humana. Né? Ele era iluminista, ele tinha razão como, sim, elemento fundamental da composição humana, mas ele não concordava a maneira como foi direcionada a essa razão. Tá? Tanto que até hoje, como a gente, né, vamos dizer assim, pelo menos na minha época, né, talvez de vocês nem tanto, mas a gente tem uma ideia de fazer hierarquias de saberes. Então, que a matemática é mais importante que a literatura, e eu pergunto por quê você acha isso? Tá? Porque a gente pode encontrar elementos da literatura que nos permite, de certa forma, nos identificar com a nossa realidade e compreender elementos que talvez você não consiga nem você mesmo compreender. E a partir da poesia, a partir da literatura, a partir da ficção, você consegue, de certa forma, se entender no mundo. E o que é viver no mundo, por exemplo? É só fazer tecnologias, ou para isso tudo que foi feito? Tá? Então, o Rousseau, quando ele fala isso, não é criticando que deveria se destituir e acabar com a ciência, mas tentar, de certa forma, né, de acordo com ele, ver de fato o que né, para ele, que tipo de cultura nós estamos formando, que tipo de pessoas nós estávamos formando, que, de acordo com ele, para direcionando uma crítica a Locke e a Hobbes, eram homens egoístas, individualistas, que não pensavam em uma sociedade em prol de uma coletividade. Né? Era uma sociedade que se pensava, de acordo com ele, a partir, inclusive, ali, de uma relação de poder individualista, onde, né, essa visão do outro era muito importante. O outro me ver como detentor daquele de poder
e de hierarquia, tá? Não, e não se preocupando tanto, né, como, por exemplo, você pensa, né, sobre você. Então, é como de fato, ali, como ele vai colocar no seu texto, o Reale vai trazer isso, né, o próprio Bittar também, o Prudente, que são as referências que eu trabalho, e o próprio Rousseau, do livro Emile, também tem duas obras dele, que é o Discurso sobre a natureza humana, o Discurso sobre as ciências e o Discurso sobre a desigualdade entre os homens. Teve em conta, inclusive, em PDF, liberado mesmo, tá, para as editoras. E aí, o senhor vai fazer uma crítica à sociedade, mas não vai dizer assim que ela deveria ser destituída, mas que ela precisava de uma reforma, tá? E aí ele vai trazer como elemento principal dessa reforma a vontade geral, que ele vai fazer uma diferença entre vontade individual e vontade de todos. Então, não se trata de atender às necessidades particulares de cada um de vocês. Vou pensar assim, tá? Mas se trata justamente de encontrar o elemento que nos uniu para estar aqui. Tá? Então, esse vai ser esse pilar. Então, ele vai, de certa forma, tentar encontrar qual seria essa origem da desigualdade e vai falar que o Estado ele vai ter essa função, não deixar que seja garantido e que seja permitido que determinados elementos, né, que ele vai considerar como direito, que são elementos que garantem uma dignidade humana, não seja garantida aos outros, porque outros têm em uma quantidade absurdas. Então, o Estado ele tem esse poder de gerenciar e controlar os bens. Não é dizer que todo mundo tem que ter a mesma coisa, tá? Mas até que ponto não está se mantendo uma sociedade onde a gente tira a liberdade do outro por conta que ele vai ter que se submeter a um outro indivíduo por conta que ele não tem ali direitos mínimos garantidos. Então, vamos pensar o trabalho infantil. Você pode ir lá, se você não tiver uma política, né, que possa agregar, você falar o seguinte, né, mas aquela criança não pode trabalhar, mas só falar isso, não lembrar que ela precisa comer, né, que a família não tem condição de colocar aquela comida, e tem que ter uma política todos por trás, isso é muito fácil. Mas você coloca que ela está refém daquele serviço. Tá? Então, é nesse sentido que ele está falando. É permitido que uns possam ter uns bens iguais aos outros, mas até que ponto isso não tira a liberdade do outro. Então, não é só essa liberdade porque a pessoa não quer, mas que a sociedade nega a possibilidade de fato, ser livre, de ter possibilidades. Tá? Então, o Rousseau vai fazer essa crítica, né, dentro do contexto dele, tá? a essa maneira, e por isso buscando também entender a natureza humana, e aí ele vai contrariar Hobbes, dizendo que o homem não é um átomo de egoísmo, que o homem está para além do bem e do mal, tá? E que foi justamente essa sociedade, os pilares que foram constituídos essa sociedade, que foi a propriedade privada, né? Aí eu até lembro de uma citação que eu li para vocês dele, onde ele vai dizer, se alguém tivesse, de certa forma, tirado, né, eu esqueci, mas devia ser a cerca dali, e falar, epa, isso aqui não é seu, e não tem por que ser seu, mas é de todos, sendo de todos é seu também, muitas guerras, né, teriam sido evitadas. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, se o mal nasceu pela sociedade, e vai ser pela sociedade que o mal vai ter que sair. Então, com isso, ele vai centrar toda a sua... Porque ele vai apresentar uma teoria que é hipotética, porque ele está trazendo uma proposta, vamos dizer assim, inclusive educacional, centrada na criança, tá? Porque essa criança ela está muito mais perto desse estado de natureza, a gente já está corrompido por esse homem civil, tá? Centrando nela, aí lembra aquele videozinho, né, que vai dividindo o estado educacional, onde vai acrescentar também a importância, né, de outros elementos. Então, o homem não é só razão. Até coloquei aqui em algum momento, travou aqui. Acho que eu tinha colocado na que eu não coloquei. Então, o homem ele não só é razão para ele. O homem também é essas paixões, esses sentimentos, e não tem por que ser negados eles. Né? Ele vai até chamar. Há uma ignorância, né, que deve
né, ser preservada. E ele até fala que é justamente esses elementos, né, da coletividade, da solidariedade e assim diante. Então, na verdade, essa proposta filosófica, né, e por isso se desdobra no sentido de desenvolver os argumentos que confere solidez à sua hipótese. Uma das hipóteses desenvolvidas em seu trabalho filosófico é a formação de um contrato social. O contrato social é, portanto, um pacto, ou seja, uma deliberação conjunta, no sentido de formação da sociedade civil, trata-se de um acordo que constrói um sentido de justiça que lhe é próprio, aí você percebe que, por que ele é um contratualista? É nesse sentido que se constrói o conceito de justiça, não é algo que já veio anteriormente. A justiça está no pacto, na deliberação conjunta, na utilidade que surge do pacto. Há aqui não só o surgimento da sociedade, mas também do Estado. E isto se pode chamar, em meu movimento contratualista, como um todo, o contratualismo total. E aí, resumindo aqui, né, a gente vai pegar aqui alguns elementos, como eu coloquei anteriormente. Essa hipótese dele, como eu falei, também vai ter como ponto de princípio pensar o homem no estado de natureza, que para ele é um homem íntegro, né, biologicamente sadio, moralmente reto, tá? E, portanto, justo, não mau e não opressor. Tá? O homem não era, mas se tornou-se mau e injusto. Totalmente contrário de Hobbes, por exemplo. Seu desequilíbrio não é originário, e sim um desequilíbrio derivado de uma ordem social. Então, é a maneira como as bases, os pilares da sociedade ocidental, de acordo com ele, é que se faz ter um homem que, por exemplo, né, embora se falam que está ali no auge das ciências, como ele vai colocar, né, está ali século XVIII. A ciência surgindo no modo como a gente conhece hoje, com suas metodologias, com suas novas propostas, então ali é todo vapor, como, né, até mesmo a própria separação da filosofia, né, no sentido de direcionar, fazer, dividir em blocos cada saber. Então, a pergunta que ele faz é: que homem racional é esse que está em constante guerra, que coloca outros seres para serem escravizados? Que razão é essa que eu estou tentando entender? Né? E aí ele vai colocar que precisa mudar, né, uma proposta salutar de uma renaturalização desse ser humano. Então, para ele, o melhor caminho é as crianças, mas aí as crianças, né, não vou deixar ela ali sozinha, não, as instituições. Então, tem que ter um processo de conscientização desses cidadãos adultos também, né? É um processo interno, não vai ser do Estado, né, no sentido assim, esperar que o Estado imponha isso para vocês. Mas as pessoas têm que ter esse movimento interno para que as próprias instituições sociais possam vir mudar e focar também na educação das crianças, para que elas tenham um outro perfil sobre o outro, sobre a sociedade, sobre o Estado. Tá? Aqui é a relação com o bom selvagem, aqui. O homem não é somente razão, mas sentimentos e paixões. A literatura francesa também faz parte do seu contexto intelectual. Tá? O estado de natureza como estímulo de mudança para o homem moderno. Como eu falei, né? O que se pensa, colocou a criança como pilar. Tá? E justamente ele acreditava ali que ele estava justamente, desprendido, né? Inicialmente ele não estava conscientemente sendo construído dentro desses elementos básicos, né, da sociedade civil, né, civil não, da sociedade ocidental, que para ele é egoísta, individualista, competitiva, todos aqueles elementos que Rousseau coloca como parte do estado de natureza, ele vai colocar como elemento parte da sociedade civil. Né? E aí, por isso que ele vai falar que esses autores não chegaram, de fato, no estado de natureza. Porque aquilo que Hobbes dizia que era o estado de natureza, ele falou, eu estou vendo agora. Os elementos que eu estou vendo nos seres humanos. Então, Rousseau pretendia estimular os homens, né, a uma mudança salutar. Aí, para ele, a cultura piorou o homem, mas ele está falando daquele contexto histórico, tá? Não é, por exemplo, porque, como eu disse, né, anteriormente,
Ele não está propondo a extinção da cultura, não tem como. O que ele está falando, até para colocar entre aspas isso, a cultura que piorou o homem, ele está se referindo ao seu contexto, tá? As ciências, as artes, daquele elemento que foi para um caminho que ele acha que não estimulou o homem, os seus elementos íntegros, né, de integridade, de, de moralidade, já vinha ali com ele no seu estado de natureza. Então, em que sentido essa cultura piorou? Porque o espírito competitivo e conflitivo, né, que não é originário, mas derivado, porque é fruto da história. Tá? Rousseau é contra a cultura, assim como ela se configurou historicamente, porque ela deturpou a natureza humana. Mas uma cultura que não deturpa a natureza humana é justamente a proposta dele. A proposta dele foi escandalosa, né? Porque imagina, naquele período. Tá? Então, a gente vai ter ali, né? Pegar aqui elementos em comum. Hobbes, Locke e Rousseau negam que o ser humano seja, por natureza, um animal político. Né? Crítica, né? A Aristóteles, como eu falei, aquela ideia que o homem nasce. Né? Não, é um contrato, é um pacto. O Estado é uma criação humana que tem sua origem no desejo da autoconservação. E aí, aqui pegando o último elemento, né, que onde Rousseau dialoga ali com Locke, fazendo uma crítica pontual a ele, tá? Qual a origem da desigualdade entre os homens, tá? E será ela permitida pela lei natural? Tá? Mas como começou essa história de desvios e injustiça? De acordo com Rousseau, é pela propriedade privada. Então, se é pela propriedade privada, se eu quero tirar tudo isso, eu tenho que eliminar ela. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai, de certa forma, destituir, né? E vai promover ali que o Estado ele tem que garantir, né, esses bens, equilibrar esses bens. Tá? O caminho da salvação é outro. Tá? É o caminho do retorno à natureza e, portanto, o caminho da renaturalização do homem, através de uma reimpostação da vida social, então não é a eliminação do Estado, tá? Em condições de bloquear o mal e favorecer o bem. Então, montar uma sociedade, instituições educacionais que promovam isso no ser humano, em vez da competitividade, do egoísmo, né, do conflito, estimular no que ele vai dizer, que condições sociais bloqueiam esses elementos e favoreça o bem. Tá? Urgência de uma conservação que parta do interior do homem e, portanto, de um repensamento de todos os seus produtos culturais, cuja função será de ajudar a criar instituições sociais que não distorçam, né, o desenvolvimento do homem, mas o que coloca em condições de realizar a mais profunda liberdade, porque para ele, ele vai estar obedecendo unicamente ao Estado. Né? Ele vai dizer que não se permite que uma pessoa esteja condicionada a outra pessoa, que aí ele vai dizer que isso é escravidão. Se é escravidão, não há liberdade. O mal nasceu com a sociedade e com a sociedade, né, com a sociedade, desde que devidamente renovada, que ele pode ser expulso e rebelado. Tá? E aí, só para destacar essa vontade geral como base do contrato, né, somente o contrato pode fundamentar a existência jurídica do Estado, né, legitima o poder e garante né, a transformação social, porque junto com a vontade geral, se pressupõe ali essa mudança social desses elementos, né, tanto institucionais como do espírito humano. Até que também esse elemento é importante, não, tá? Ele dá um papel para o Estado, não é só apenas de ficar ali de olho e não, né, e ter uma liberdade econômica. É o seguinte, cabe ao Estado reduzir ao máximo a desigualdade entre os cidadãos, por meio da limitação à propriedade. Já falei. Então, vai ter a eliminação do privado e a coletivização global, tá?
não há nada de privado, tudo é público, ou pelo menos deve tornar-se tal. Estamos diante de uma socialização radical do homem, no sentido de que o que se estiver falando de uma socialização radical, ele quer uma cultura onde o sujeito, o cidadão, veja que quando o outro, inclusive, é atacado, e quando o outro não é beneficiado, o atinja também, né? Como o outro elemento é pertencente a ele. Então, é nesse sentido que ele está falando de uma socialização radical, de uma total coletivização, né? Atingiu atingiu a todos, né? Atingiu o Estado, atingiu a todos, porque o povo é soberano também aí num modelo de Estado moderno, seriano, tá? Para impedir que emerjam e se afirmem os interesses privados. E aí Kant, o último filósofo que a gente viu, tá? Resumindo ele, né, como estou fazendo com todos, lembrar que o Kant ele vai partir do pressuposto que a moralidade, como eu falei, ela é peça fundamental de toda sociedade. Se você não tiver sujeitos morais, você não vai ter o estabelecimento de nenhum contrato, por mais que ele exista. Então, é nesse sentido que eu preciso do direito para garantir essa liberdade individual, mas eu preciso principalmente de sujeitos morais. Então, inclusive, as leis elas devem ser baseadas, né, nesses imperativos categóricos, que são eles que são as leis práticas, e só elas são morais para eles. Então, ele vai dividir a sua ética deontica, né, em princípios práticos, que são nossas ações do dia a dia. Né? A gente tem uma vontade e aí essa vontade ela vai ser guiada por vários elementos, por desejo de alcançar alguma coisa, né? Ou às vezes uma vontade livre, que é o que Kant vai basear, uma vontade de fazer algo porque você entende que aquilo é um dever a ser feito, mesmo que aquilo possa vir ali sem pensar nas consequências, na utilidade, né? É um dever que deve ser feito porque é ela que garante, de certa forma, uma organização. Então, a gente vai ter aqui esses princípios práticos, que eles podem ser máximas, que são questões subjetivas, que você não vê como universalizar isso, tá? Porque as máximas, quando elas são universalizadas, elas viram imperativos categóricos. Mas tem situações que não, né? Que você tem uma determinada ação que você fala, não, isso aqui é um elemento particular meu, né? Eu não tem necessidade, eu não imagino isso dentro de uma legislação. E aí a gente vai ter os imperativos. Os imperativos são objetivos, porque eles apresentam uma característica que está para além do sujeito se ele quiser alcançar. Então, em que sentido? A gente vai ter os imperativos hipotéticos, que sempre vai ser estabelecido a partir de condições. Então, por exemplo, se eu quero, né, como é que se chama? Ser campeão em qualquer esporte, né, logo eu vou ter que treinar. Né? Porque ele vai dizer, por que é o objetivo? Embora tenha uma questão de uma condição, tá? Mas tem ali uma condição. Você só vai conseguir ser campeão em um esporte, tá? Se você, de certa forma, obter um treino, né? Treinar, se dedicar a isso, né? Será que, como ele vai colocar, como é que você vai ser campeão digamos, eu quero ser campeão em patinação. Se eu nunca patinei na vida, por exemplo. Se eu não treino para isso, e tem pessoas que estão treinando. Então, tem uma relação. Só que elas são consequencialistas, elas são utilitaristas. Você faz isso porque quer alcançar isso. A outra, né? Por exemplo, eu quero tirar boas notas, né? Então, se você quer tirar boas notas, você estuda. Aí você pode dizer, a gente pode conseguir boas notas sem estudar. Tá, tudo bem, mas vamos pensar aqui dentro de uma integridade intelectual, uma honestidade. Então, por exemplo, você poderia estudar sem ter provas, mas você estabelece uma condição. Será que é possível, né, de certa forma, estudar, ter boas notas, né, estudar, vamos pensar em um concurso, por exemplo, né? Então, ele vai dizer que tem ali uma condição. Então, alguém pode estar estudando para um concurso, alguém pode estar estudando porque simplesmente quer estudar, alguém pode estar estudando porque quer um emprego futuramente, alguém pode estar estudando porque quer ficar rico.
Então, é hipotético. Cada um aqui tem um motivo diferente para estar aqui nessa tarde hoje. Então, é hipotético. Se é hipotético, não pode ser universalizado, que cada um, né? Mas ele é objetivo, no sentido de que para você fazer, né, conseguir determinadas coisas, você precisa fazer aquilo. Então, é nesse sentido. E aí ele também não caracteriza isso como uma moralidade, porque você faz em prol de outra coisa. E aí tem os imperativos categóricos, que sempre vai partir do sujeito, né? Os imperativos categóricos são o que determina para Kant a moralidade. Ou seja, aquilo que você faz, independentemente das consequências, dos resultados, ou em prol de alguma coisa. O que você faz não é meio. Você vê aquilo como algo, né, que você faz pelo simples dever e por uma vontade livre. Não é uma vontade condicionada a alguma coisa. Tá? Não é uma vontade de uma negociação, vinculada a uma negociação, ou seja, há uma autonomia. Uma autonomia. Você faz isso, né, não pensando em um poder externo, por exemplo, o direito não é autônomo, né? O legislador, por exemplo, não é autônomo, ele é heterônomo, porque ele faz isso pensando em prol, por exemplo, de organizar uma sociedade. Então, por isso, nesse sentido, o Kant vai falar da importância da moralidade. E aí as leis morais são apenas imperativos categóricos. Elas são universais e necessárias. Tá? Então, a lei moral, ela não é conteúdo, ou seja, ela não vai dizer é proibido fazer isso, é proibido, né, você tomar isso, não usar isso. Não se trata de dizer para você o que você deve ou o que não deve fazer. Te convida, como um bom iluminista, a racionalizar aquela sua ação. Tá? Pensando naquela questão, né? Que é conforme agrade ou não você. Mas você pensa nessa universalização e vê se, de certa forma, condiz, né? Como a razão é algo em comum a todos os homens, vocês vão chegar em um que todos possam fazer. Eu vou ler aqui só o segundo, né? Que eu acho que resume muito bem esse pensamento kantiano, que é uma das formulações do imperativo categórico. Age de modo a considerar a humanidade, seja na tua pessoa, seja na pessoa de qualquer outro, sempre também como objetivo, e nunca como simples meio. Então, nesse momento, o que Kant está estabelecendo é que a sua relação com o outro, ou a tua vontade, que na primeira ele chama de máxima, né, vinculado àquele conceito, vai dizer o seguinte, pense que aquela sua ação, né, ela tenha que ser universalizada. E, nesse sentido, quando ele está falando da relação com o outro, ele vai dizer o seguinte, considere a humanidade como a tua pessoa. Tanto que algum autor vai dizer assim, tá? Que é não princípio evangélico, né? Como você trata os outros, pense que você está tratando a si mesmo. Então, nunca utiliza a humanidade, as suas ações, como meio, como escada para alguma coisa, mas sim como objetivo próprio. Eu dei aqueles exemplos clássicos na última aula, né? Que você pode estar de acordo com a legalidade, mas o que vai garantir a sua moralidade é a sua intenção para aquela ação. Então, é por isso que o Kant coloca a moralidade como um ponto muito importante na formação das pessoas de um Estado. Que aí você dá àquela pessoa uma responsabilidade, dá, como ele vai dizer, a questão do remorso, né? Ao fazer algo que ele percebe que não dá conta. Então, quando a gente fala de direito e moral, tá? É lembrar que o agir jurídico pressupõe outros fins. O agir jurídico não está pensando na sua moralidade, ele tem outras metas, tá? Que é uma meta vinculada, por exemplo, por exemplo, a um comportamento que possa causar uma desarmonia naquela sociedade, o temor à sanção, como está aí, o desejo de manter-se afastado de repressões, tá? Penalização das autoridades públicas quando esses, de certa forma, não cumprem seus papéis. Então, o agir jurídico, ele tem uma finalidade e ele tem uma consequência, tá? Então, ele não está aqui para dizer se você é moral ou não, o direito. Não é o direito que vai dizer se você é moral ou não. Quem vai dizer se você é moral, aí ele passa, é a consciência desse próprio sujeito. E ele vai saber como está fazendo.
tá? Porque se você faz uma coisa e fala que não gostaria que fizesse com você, algo está de errado com isso. E você reconhece, então, que não deveria ser feito. E aí, parte que ele vai dizer, né? Deve ser tudo gerido a partir desse dever. Dever pelo simples dever. Fazendo uma crítica ao empirismo, né? Às éticas consequencialistas e utilitaristas. Aí eu lembro que até comentei, né? Ele vai fazer essa separação, porque por muito tempo a gente tem aquela ideia que a ética tem que nos promover a felicidade, não é garantido. Você se torna um grande merecedor da felicidade. Agora, dependendo do estado onde você, como ele se organiza, nem sempre você agir de forma moral vai te garantir uma felicidade. Não é uma relação causal científica diferente, por exemplo, dos antigos, né? Logo virtuoso, moral, logo estou ali dentro da felicidade. Aí vai a grande diferença entre moralidade e juridicidade de uma ação. Ademais, a moralidade pressupõe uma autonomia, ou seja, não tem nada que está me influenciando, vamos dizer, o termo atual, para que eu faça aquela ação. Eu sempre faço porque eu vejo que é um dever. Tá? E não é um dever jurídico, um dever para o Estado, um dever pelo direito. Tá? Essa primeira, eu acho que foi o exemplo que eu dei, né? Ajudar o outro, vamos pegar aqui, né? Eu não faço porque eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa boa, uma pessoa, né? Eu não ajudo o outro porque eu quero conseguir, né? Estou negociando, quero estar lá nos 10 mandamentos que eu devo ajudar. Eu faço porque eu vejo que isso é para ele é um dever. Não é o exemplo que ele dá, estou trazendo aqui. Né? Eu vejo como um dever que deve ser feito independentemente das consequências, tá? A liberdade, dever e o autoconvencimento. Ele vai colocar o sujeito como um ponto, como um elemento primordial dessa jogada, na verdade, não é jogada, dentro do papel, né, no Estado. Não é necessariamente o direito está ali para garantir essa liberdade individual de você agir com autonomia ou heteronomia. Mas o elemento mais importante é o sujeito, tanto que ele vai dizer, é tão importante isso que, por exemplo, quando o Estado não puder estar presente, as pessoas estão dentro de um comportamento de dever que vai seguir em paz, tranquilo. Mas se o Estado ficar ausente, em um Estado onde as pessoas só se comportam a partir de uma heteronomia, não vai dizer vai ter caos, de fato. Tá? E aí a juridicidade, ela pressupõe a coercitividade para aqueles que não agem em prol de uma moralidade, né, moralmente. Então, a justiça em Kant tem um elemento, né, o valor principal é essa liberdade individual para agir de forma autônoma, né, ou de forma heterônoma, sendo que essa heteronomia não é moral, de acordo com... você não tem uma vontade livre, você age pensando, né, nos meios para alcançar algo e assim diante. Então, para Kant, a reflexão filosófica deve estar um ideal normativo para o direito e esse ideal é a ideia de justiça. E a justiça está vinculada ao ideal normativo. Tá? Falei já aqui que eu antecipei. Então, o direito, né? Então, qual seria o papel do direito? Seria unicamente um conjunto de condições, regras, por meio das quais o arbítrio, né, a vontade própria e independente, essa vontade livre, de um pode entrar em contato com a liberdade do outro. Ou em contato não, entrar em acordo, tá? Com o arbítrio do outro, segundo uma lei universal da liberdade. Um momento muito presente, né, nos autores também, nos outros filósofos que a gente estudou. Aquele que promove a felicidade pública, não é uma felicidade individual. Uma felicidade pública, que sentido? É que as pessoas todas estão com sua liberdade individual garantida, tá? Mas se todos estiverem agindo de acordo com a máxima, posso falar a máxima, o imperativo categórico, age conforme que suas máximas, ou seja, suas práticas individuais, sejam ao mesmo tempo uma legislação universal. Ou seja, tudo que você faz universaliza, né? E aí, quando você universaliza,
é onde que a razão vai te chamar, né, a atenção, se isso de fato é moral, né, se é permitido para todos, já que todos somos iguais. Se não for permitido para todos, logo não é. O termo justiça, em Kant, designa o modo pelo qual se estabelece a relação entre a norma e o valor que está tutelado por essa norma. Qual é o valor? A liberdade individual. O direito é justamente para garantir isso. Então, eu posso fazer o que eu quiser, porque está falando de liberdade individual, de novo. A liberdade aqui é pensando que o outro também tem esse direito. Então, se o outro tem esse direito, o Estado tem que apenas o quê? Estabelecer um acordo entre essas liberdades. Então, automaticamente, quando isso acontece, né, a gente tem o quê? Deveres a ser cumprido para que a gente possa, né, o Estado vai tutelar isso, porque senão, né, vai bater de frente esses comportamentos. Se a moralidade de uma ator aqui de olho no horário, tá, gente? Porque pegou aqui os 20 minutinhos, aí são 40 minutinhos. Vou botar ainda 5 minutinhos. Se a moralidade de uma ação consiste na motivação correta para o agir, né, e aí vinculado aqui à moralidade. A moralidade de uma ação consiste na motivação correta de agir. Não é só agir. Né? Eu posso parar em uma faixa de pedestre, por quê? Porque está ali para dar, eu não quero pegar uma multa que vai sair do meu dinheiro do bolso, não tem condição. Tá? Então, eu estou agindo de acordo ali com a legalidade, mas eu não estou agindo moralmente de acordo com Kant. O que vai fazer aquela minha ação ser moral é quando ela consistir na motivação que me levou a parar ali naquela faixa de pedestre, tá? E não pelos resultados a serem atingidos pelo ato. A justiça política consiste na tutela jurídica aos valores que fundamentam a dignidade humana. Então, o Estado, né, ele tem ali o papel, o direito tem o papel justamente de equilibrar essa liberdade individual, e o Estado garantir o desenvolvimento pleno das potencialidades de cada membro da coletividade. Para isso, eles vão ter que ter liberdade individual, a partir daquilo que é próprio do agente, considerado o seu próprio bem. Isso só é possível na medida em que a lei positiva, aí vem o papel do direito, né, garanta para cada um uma esfera de liberdade individual, que não seja violada pelos demais. E aí, para finalizar, né, direito e moral, resumindo, né, de certa forma, onde tem o papel impactante, a conduta jurídica, né, a relação com a norma jurídica independe da vontade do agente, né, como já coloquei. Ela é produzida por uma vontade externa ao agente, o legislador, e determina objetivamente a sua ação, independentemente da sua vontade. Tá? Então, essa é a conduta jurídica, ela é externa a você. E pode ser, e ela está ali objetivamente, independentemente da sua vontade. Você deve cumprir por questão de direito àquela cidadania. Mas a gente tem a conduta moral, que é o ordenamento, né, normativo também, que guia a conduta, né, que guia a conduta é escolhida, né, pelo agente, pelo aquele sujeito, a partir de uma vontade livre. Ela passa a querer agir de um determinado modo sem ser coagido externamente. Por exemplo, imagina você, por mais que seja legal, você fala, mas eu não quero fazer isso porque eu não acho que aquela conduta, essa conduta, inclusive, possa ser universalizada. Então, faz parte dentro de uma conduta moral, para Kant. Tá? Mas ele vai falar, pensa em determinadas situações, justamente, que essas máximas, elas possam ser universalizadas. Quando ele fala isso, não é dizendo que você tem que praticar aquela ação, mas você tem que pensar em essa possibilidade, né? Que você pode estar, que é importante também, às vezes, né, não só fazer, permitir que se faça alguma coisa, mesmo que você possa vir não praticar. Então, por isso, o convite, né, a máxima, né, mulher aqui. Age de modo que a vontade, com a sua máxima, que é essa questão subjetiva, possa ser considerada como universalmente legisladora em relação a si mesmo. Então, você é seu próprio legislador, não é o Estado. Ele não vai poder garantir a sua moralidade. Dizem, né? Tem alguns críticos, sim.
Certo, gente? Então, é isso, né? Essa revisãozinha aqui prática. Como eu disse, vou colocar lá na plataforma alguns 4 videozinhos do professor Vaz, falando também desses autores, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo, mas também tem um livro do Bittar, vocês podem também fazer essa leitura. Então, do mais, a gente finaliza aqui a nossa disciplina. Desejo para vocês todos sucesso, né? Profissional, e quando eu falo sucesso, eu falo de realização pessoal, né? E também para a sociedade. Fiquem bem, se cuidem, né? Uma boa jornada para todos. E não vou dizer até mais, provavelmente a gente não vai se encontrar como disciplina, então, né? Mas desejo para vocês uma trajetória linda de muita paz para todos, ok?